O iceberg de Harry Potter. Eu me espantei quando eu pesquisei sobre o assunto e eu vi que ninguém tinha feito um vídeo desse em português, até esse momento. Então eu pensei, tá na hora de fazer. Esse vídeo é a parte 1, pois, acredite, tem muita coisa interessante sobre Harry Potter que não cabe em um único vídeo de iceberg. Então se inscreve aí já para você receber as próximas partes do iceberg. E para quem tá perdido e não sabe o que é um iceberg, resumidamente, é um estilo de vídeo onde é contado curiosidades e raridades interessantes sobre um determinado assunto. E o nome iceberg é porque um iceberg de verdade ele parece pequeno visto de fora, mas embaixo da água ele esconde um pedaço gigante. Assim como tudo que a gente consome também esconde curiosidades interessantes. Portanto, as primeiras curiosidades são sempre as mais conhecidas do público, porém conforme a gente for avançando no vídeo, mais coisas raras vão aparecendo e mais obscuras. Portanto, se você quiser saber tudo sobre Harry Potter, então veja até o final, porque lá no final vai ter coisa bem cabulosa, tá? Esse iceberg em específico desse vídeo, eu não criei do zero, tá? Geralmente o pessoal cria na hora de fazer vídeo. Eu peguei um já pronto na internet, que tava em inglês, e eu traduzi para português. E eu só removi algumas coisas que não faziam o menor sentido pra mim ali, de uma coisa de fanfic e tudo mais. Então, eu coloquei só as informações que estavam interessantes nesse iceberg. Porém, o próximo, que vai ser a parte 2, eu vou criar do zero com informações que não estão disponíveis nesse iceberg, tá? Então já deixa o like, se inscreve aí pra você receber o próximo vídeo. E caso você esteja perguntando qual que é a minha casa, bom vídeo. Camada 1. O Expresso de Hogwarts. Viagem de trem da J.K. Rowling. Em uma entrevista, a criadora do Harry Potter, J.K. Rowling, ela disse que criou toda a história principal da franquia durante uma viagem de trem que foi longo o suficiente para que ela pensasse nisso tudo. E ela também explica por que os bruxos vão para Hogwarts em um trem ao invés de usar um portal ou magia, porque essa foi a maneira que ela encontrou de poder lembrar como tudo começou. Wizarding World. Com a fama absurda que a Marvel conseguiu fazer utilizando o MCU, que é a sigla para Marvel Cinematic Universe, o universo cinematográfico da Marvel, várias outras empresas começaram a dar nomes para seus respectivos universos de filmes e séries, e Harry Potter acabou se tornando o Wizard World, após o lançamento de Animais Fantásticos. Assim as pessoas saberiam que tudo se passa no mesmo universo. Animais Fantásticos. Animais Fantásticos é uma das franquias que vieram após o término dos filmes de Harry Potter, para contar o que aconteceu antes da história de Harry Potter. O nome da franquia vem do livro Animais Fantásticos e Onde Habitam, que é o que os alunos usavam para aprender sobre criaturas mágicas, algo que não foi mencionado nos filmes, porém era bastante dito nos livros. E falando nisso, filmes de Harry Potter. A grande maioria do público hoje em dia conhece Harry Potter por parte dos filmes. Porém, os filmes têm um grande defeito que são os famosos cortes e mudanças bem duvidosas. Como, por exemplo, o fato de que o Dobby ele aparece em praticamente todos os livros e sempre ajudou Harry Potter em várias coisas, como na Sala Precisa, ao conseguir passar nas tarefas do Tribucho, por aí vai. Só que no filme eles descartaram o Dobby em todos, e só colocaram ele no 2 e no penúltimo, porque ele ia acabar morrendo naquele penúltimo. Ou então bem em filmes como Enigma do Príncipe, onde no livro eles mostram toda a história e a origem do Voldemort, e no filme eles cortaram tudo isso para focar em romance dos alunos. É sério, eu nunca vou perdoar a Warner por causa disso, é sério. Porém, esse é só um dos exemplos. A grande maioria das pessoas que só assistiram os filmes, elas não têm o conhecimento tão bom assim sobre a saga e a história, porque os filmes acabaram sem responder muitas perguntas que só os livros conseguem responder. Necessidades de bruxos no chão. Acredite se quiser, a J.K. Rowling ela confirmou no antigo site Pottermore e em seu Twitter que os bruxos e bruxas nas escolas eles não iam ao banheiro fazer suas necessidades, porque eles faziam ela no chão e usavam magia para desaparecer. Assim, eu não sei o que tipo de droga que ela usou para falar isso, porque se esse é a real maneira que eles usam para poder fazer necessidades, por que tem um banheiro em Hogwarts? Tipo, a Murta tava no banheiro, por que ela tava no banheiro se ela pode fazer isso no chão? Assim, J.K. Rowling mentes, né? J.K. Rowling cancelada. Esse é um assunto muito conhecido atualmente, especialmente depois de certas frases ditas pela criadora de Harry Potter, onde ela tem sido extremamente transfóbica e homofóbica, o que fez com que muitas pessoas pegassem ódio dela, incluindo atores e atrizes que fizeram parte dos filmes, como a própria Emma Watson que fez Hermione. Cursed Child. Esse é o título do 8º livro de Harry Potter, A Criança Amaldiçoada. Em 2016, houve uma peça em Londres onde eles mostraram essa história do livro. Ela basicamente se passa anos no futuro, quando o filho de Harry Potter entra para a Sonserina e começa a fazer um monte de besteira envolvendo viagem no tempo.
A história é uma réplica do filme De Volta para o Futuro, onde eles precisam ficar voltando no tempo para ficar consertando as coisas. Porém, a história é cheia de furo de roteiro e contradiz muita coisa dos livros originais, e acontecimentos até mesmo muito bizarros, como por exemplo um filho do Voldemort com a Bellatrix, o que fez com que muita gente simplesmente ignorasse a existência desse livro e vivesse só com os 7 originais. Camada 2. O Mundo Trouxa. Pottermore. Pottermore é o antigo site oficial de Harry Potter, onde a J.K. Rowling ela escrevia várias coisas sobre a história após os acontecimentos dos livros, e também respondia alguns fãs com certas dúvidas. Inclusive, a origem do Dumbledore ser gay foi exatamente nesse site quando perguntaram para ela qual que era a relação dele com Grindelwald, já que nas Relíquias da Morte dá a entender que eles eram somente amigos. Dumbledore Poeira. Se você já viu o filme das Relíquias da Morte parte 1, você se lembra que quando o trio vai até a sede da Ordem da Fênix, um Dumbledore de poeira aparece para assustar eles. Acontece que aquilo não foi bem explicado nos filmes, mas era uma armadilha feita pelo Olho Tonto Moody, onde originalmente se precisava falar a palavra matar para que ele sumisse. Isso era para quando o Snape fosse tentar invadir a sede e ele visse o Dumbledore e ficasse com aquele sentimento de culpa por ter matado ele. Só que como a gente sabe, o Snape ele sabia, ele combinou com o Dumbledore a morte dele, então essa armadilha é inútil. Jogos de Harry Potter. Os jogos de Harry Potter são bem conhecidos, afinal, muitos deles, principalmente no começo, eram muito bem elogiados e bem legais de se jogar. Porém, uma coisa que também afetou os jogos foi a fidelidade com os livros, ao invés do filme, visto que muitas coisas que acontecem no jogo não acontecem nos filmes, pois elas foram cortadas dos filmes, o que fez com que muitas pessoas ficassem confusas ao jogar. Um bom exemplo disso é o Fantasma Pirraça, que tem toda uma história em Harry Potter e foi cortado dos filmes, porém no jogo ele está lá. Hoje em dia, o primeiro jogo de Harry Potter virou meme graças a seu gráfico bem zoado da época. Mafalda. Mafalda é uma personagem que foi cortada dos livros de Harry Potter, e ela seria uma personagem que seria uma rival de Hermione no quarto livro, O Cálice de Fogo. Ela foi removida por diversos motivos e no final ela foi substituída pela Rita Skeeter, que no filme ela não tem tanta importância assim por ser uma jornalista normal, porém nos livros ela faz muita coisa envolvendo Hermione, o que faz muito mais sentido. Beedle o Bardo. No filme Relíquias da Morte Parte 1, o trio está recebendo os objetos que Dumbledore deixou de herança para eles, quando Rony começa a falar sobre os contos de Beedle o Bardo e diz o nome de algumas histórias. Acontece que esse livro ele foi escrito de verdade e contém 5 histórias fictícias de contos de fadas. Aberforth e a Cabra. Ok, isso aqui é no mínimo estranho. Vocês se lembram do irmão de Dumbledore, não é? Pois bem, embora ele tenha um papel bem mais curto no filme de Harry Potter, ele aparece bastante nos livros, e é bastante mencionado também. Acontece que existe um trecho do Cálice de Fogo que foi removida de algumas edições dos livros, tá? Então tem algumas edições que tem essa frase e outras que não tem essa parte, tá? Onde a Rita Skeeter, ela está entrevistando as pessoas da escola e o Dumbledore diz o seguinte: meu irmão Aberforth foi processado por praticar coisas impróprias em uma cabra. Estava em todos os jornais, mas ele se escondeu? Não, ele não se escondeu. Ele manteve a cabeça erguida e continuou seu trabalho como de costume. Claro, eu não tenho certeza se ele sabia ler, então isso pode não ter sido uma bravura. Por que, J.K. Rowling? Por quê? É só isso que eu me pergunto. Por que colocar uma frase dessas no meio do livro? Camada 3. Feitiços proibidos. Pillars of Storage. Esse é um dos famosos nomes que foram vazados do 6º livro da franquia antes de se chamar Enigma do Príncipe. E esse em específico tá aqui bem destacado porque aparentemente a J.K. Rowling ela gostou bastante desse nome, já que ela fez várias referências a ele em seu website oficial. Túmulo de Dobby roubado. Depois que fizeram as gravações de Relíquias da Morte, a produção criou um túmulo onde Dobby foi enterrado no filme para que as pessoas que fossem lá pudessem ver. Porém, esse túmulo foi roubado e hoje existem várias pedras no lugar que as pessoas deixaram como forma de homenagear o elfo. Bruxos militares. Não existem bruxos militares na franquia. O mais perto que a gente se tem disso são os Aurores, que são os bruxos que servem como uma espécie de guardião/segurança contra as artes das trevas, que seria até então o exército inimigo, entre aspas. Letfold. Esse é o nome de uma criatura que apareceu no livro Animais Fantásticos e Onde Habitam, e ele é descrito como um cobertor vivo que te sufoca até a morte e só pode ser derrotado por um patrono. Esse inimigo ele nunca foi mencionado em nenhum outro lugar, somente ali. Porém, eu acho que já é meio óbvio que eles removeram do Harry Potter esse inimigo, já que ele é basicamente um dementador. Shipping Wars. Durante a produção dos livros de Harry Potter e dos filmes, muitos fãs, e quando eu digo muitos, são muitos mesmos, eles entraram em uma guerra de qual personagem deveria ficar com quem. Como, por exemplo, existem milhares de fãs que acham que a Hermione deveria ter ficado com o Harry no final e não com o Rony, e por aí vai. Isso foi algo que repercutiu tanto na época que a J.K. Rowling ela assumiu ter lido várias dessas histórias dessas fanfics, porém nenhuma delas interferiu na história.
Camada 4. Segredos de Hogwarts. Livro 7 é fake. O último livro de Harry Potter foi vazado na internet um pouco antes de ser lançado, com poucas diferenças da versão final. O maior problema é que muita gente que leu ficou decepcionada, porque tinha muita coisa que foi contada e não foi concluída. E na época, ninguém gostou daquele plot twist da história envolvendo as Relíquias da Morte. Harry Potter and the School of Magic. Harry Potter e a Escola de Magia seria o título original do primeiro filme para a versão dos Estados Unidos. Porém, no final, eles acabaram alternando para Sorcerer's Stone ao invés de Philosopher's Stone, como é conhecido. Versão de 3 horas da Ordem da Fênix. O filme Ordem da Fênix, originalmente, ele teria 3 horas de duração, o que não é nenhuma surpresa, já que ele é o maior livro da saga com mais de 800 páginas. Porém, isso foi uma atitude que muitos consideraram errada, já que o filme em si ele é cheio de falhas e cheio de cortes que facilmente poderiam ter sido arrumados se tivessem mantido 3 horas de filme. O dono da loja de sorvetes. Originalmente, em Relíquias da Morte, o dono da loja de sorvetes, chamado Florian Fortescue, acho que é assim que pronuncia, seria sequestrado e ele seria salvo com Harry, Rony e Hermione. E ele era quem daria dicas sobre a varinha das varinhas e sobre o diadema de Ravenclaw. Porém, a ideia foi descartada. A J.K. Rowling, ela disse que essa história era meio sem nexo, tipo, como um cara que trabalha em uma loja de sorvetes saberia tanto assim sobre esses itens super raros. Então ela descartou. Mas isso também explica o porquê que nos livros do Enigma do Príncipe eles dão tanta atenção assim ao sequestro dele. Gozos dos Dementadores são o vento. Pois é, isso é bem estranho, né? No começo do 6º livro é dito que os Dementadores estão se reproduzindo e que a névoa pesada faz parte do processo, o que significa que o sopro deles, na real, é... Pois é, J.K. Rowling mentalidades. Fogo, ar, terra e água no Cálice de Fogo. Originalmente, as tarefas do torneio Tribucho seriam 4, onde cada uma seria um dos 4 elementos, fogo, água, terra e ar. Porém, isso foi descartado e a J.K. Rowling acabou usando o fogo e o ar na mesma tarefa do dragão, somando assim 2 em 1. A ideia continua lá, se você for perceber, a segunda tarefa é a água e a terceira é a terra. Porém, como foi uma ideia descartada, eles não deram muita atenção nisso. Tio Walter, assassino de bruxos. A ideia original era de que os tios de Harry Potter eles teriam um filho mestiço, ou seja, meio trouxa e meio bruxo. Porém, a ideia foi descartada, pois, de acordo com a J.K. Rowling, nenhum traço de magia sobreviveria ao contato com o DNA do tio do Harry. Pois é, o cara odiava tantos bruxos que o DNA dele matava os de bruxo, pra vocês terem uma ideia. Camada 5. Os bancos de Gringotts. Jack Slopper. Jack Slopper ele é um misterioso personagem que era um estudante de Hogwarts que dá a carta para Harry de Dumbledore. Por que o Dumbledore confiava nele? Não se tem informações nenhuma sobre esse personagem. Porém, ele ficou tão conhecido entre os fãs da saga que eles utilizaram o nome dele para criar contas oficiais no Wizard World. Hermione é a J.K. Rowling. A J.K. Rowling ela admitiu no passado que a Hermione, na verdade, é ela mesma. A personalidade, o jeito teimosa, o jeito inteligente, tudo foi passado para a personagem. É claro, menos o lado transfóbico, né? Isso aí ela ficou com ela mesma. O verdadeiro começo de Harry Potter. Em um dos primeiros rascunhos, Harry Potter viveria em uma ilha com seus pais e Hermione viveria na ponta do continente onde daria para ver a ilha. Então uma espécie de conexão ali entre o continente e a ilha. E em uma noite, eles veriam uma explosão vindo daquela ilha e eles iriam ver o que aconteceu. Eles então veriam o corpo dos Potters no chão e seria o pai de Hermione que levaria o Harry até seus tios. Só que isso, claramente, foi descartado. Chapéu de Rato. Essa é uma estranha capa italiana de Harry Potter enquanto ele olha para uma mesa de xadrez enquanto se senta próximo a um rato que está usando um chapéu. Essa é uma das capas alternativas favoritas de Harry Potter da J.K. Rowling, devido a quão estranha ela é, chegando até mesmo a mencionar o artista no Twitter. Porém, em 2020, o ilustrador da capa ele foi entrevistado e foi perguntado por que ele fez tão diferente essa capa. E a resposta dele foi que basicamente ele nunca leu os livros e nem viu os filmes, ele não fazia ideia do que se tratava o livro. A única coisa que passou pela cabeça dele foi que eles poderiam levar um rato para a escola, já que era tudo de magia, então ele criou um rato com chapéu. Maldição de Nagini. Esse era um dos nomes oficiais do último livro, dando a entender que a Nagini ser uma humana que se transformou em cobra era algo que eles já queriam fazer desde aquela época, só que isso foi confirmado somente em Animais Fantásticos 2. Pirraça estava nos filmes. Uma das maiores críticas aos filmes de Harry Potter é sobre o corte do fantasma Pirraça. Afinal, ele tem uma importante relevância ao longo dos livros e os filmes simplesmente fingiram que ele não existe. Porém, não foi bem assim. No primeiro filme, um ator chamado Rick Mayall, ele foi escalado para fazer o Pirraça e até chegou a gravar algumas cenas aparentemente. Essas filmagens, elas nunca foram vistas. Porém, existe uma história sobre isso.
Basicamente, o diretor Chris Columbus, que foi o diretor dos primeiros filmes do Harry Potter, ele odiou o design do Pirraça e filmou sabendo que aquilo não iria para o cinema. Porém, ele tinha uma esperança de que futuramente, quando fosse lançar uma edição especial de Harry Potter, ele lançaria essas cenas com o Pirraça. No segundo filme, ele quis fazer um Pirraça todo em CGI, ou seja, em computação gráfica, e ele percebeu que esse seria o Pirraça que ele deveria ter feito desde o começo. Então, eles acabaram desistindo da ideia. Curiosamente, em todos os lugares relacionados a Harry Potter, como jogos, brinquedos, legos, livros e etc., o personagem Pirraça ele aparece, fazendo assim os filmes serem o único lugar onde o personagem sequer é mencionado. Enciclopédia do Mundo de Potter. Encyclopedia of Potterworld é o nome de um livro que foi anunciado junto com o último livro da saga. Esse livro ele iria conter tudo que foi cortado ou modificado dos livros para que os fãs pudessem ler e entender mais ainda sobre a história. Porém, isso fez com que a recepção do último livro fosse totalmente morna, e muita gente criticando, achando que o livro estava bem completo, assim como o vazamento que teve antes do lançamento, já que eles teriam que lançar um outro livro só para poder mostrar coisas cortadas. Então, ela desistiu da ideia e futuramente ela pegou todas as informações que tinham nesse livro e jogou no site Pottermore. Camada 6. Submundo. Ator de Hagrid bravo em Câmara Secreta. Se você for assistir o making off que tem no Extras do DVD da Câmara Secreta, você vai ver que o Robbie Coltrane, que é o ator que fez o Hagrid, fez vários comentários agressivos sobre como o Hagrid estava no filme. E o motivo mais provável foi o fato de que ele havia sido preso logo no começo do filme. O que também explica por que o final do filme é o elenco inteiro batendo palma para o retorno de Hagrid a Hogwarts, já que nos bastidores estava tendo todo esse drama do ator sendo preso. Michael Jackson e Harry Potter. Enquanto o rei do pop estava vivo, Michael Jackson queria fazer um musical sobre Harry Potter. Porém, a J.K. Rowling não aprovou, pois ela queria que o produto Harry Potter fosse sempre britânico. Eu sinceramente nunca entendi isso e eu sempre achei ridículo, mas vai entender o que passa na cabeça dela, né? Nintendo e os jogos de Harry Potter. Quando a saga começou a pegar um nome no meio da mídia, a Nintendo fez um acordo para comprar os direitos da franquia e fazer os jogos de Harry Potter. Porém, a J.K. Rowling preferiu a Warner Bros. Talvez pelo fato de serem eles que fizeram os filmes, né? Então ia ser tudo conectado ali. I'll Stand By You Always. Bruce Springsteen ele escreveu uma música para o primeiro filme da franquia da Harry Potter chamada I'll Stand By You Always, o que numa tradução seria tipo, eu estaria a seu lado sempre. Porém a J.K. Rowling ela não queria músicas com direitos autorais sendo usada no filme, portanto ela acabou sendo descartada e ele acabou usando essa música em um filme chamado Blinded by the Light. O que é interessante nesse caso é como o título da música ela se encaixa perfeitamente com o que aconteceria no final da saga, com aquele famoso Always de Snape significando que ele estaria esse tempo todo ao lado de Lilian, exatamente o que o título da música dizia. É muita coincidência, né? Rony era para ser morto. Originalmente, Rony Weasley seria morto no meio da saga, provavelmente em Cálice de Fogo, né, já que é a metade da saga literalmente. Seria algo que ficaria como lição para Harry e Hermione sobre como precisavam acabar com tudo isso, porém a ideia foi descartada. A proposta de Steven Spielberg. Steven Spielberg quase foi o diretor do primeiro filme de Harry Potter, e ele queria fazer um filme totalmente em CGI que adaptaria a vários livros. Ele foi recusado, pois ele queria que o Harry Potter fosse interpretado por Hawley Joe Osment, eu acho que assim pronuncia o nome dele. Porém, depois disso, ele ficou falando do projeto como algo ruim e como teria sido muito fácil para ele fazer o filme de Harry Potter. Ou seja, o cara ficou bravo que foi chutado e ficou falando mal depois do projeto por aí. Títulos descartados de Harry Potter. Como todos sabem, livros têm vários títulos até chegarem à sua versão final. Porém, com Harry Potter, tem alguns bem interessantes e que na época geraram muitas teorias. Por exemplo, no quarto livro Cálice de Fogo estava registrado nomes como Harry Potter e as Pirâmides de Formato, Harry Potter e a Cela do Alquimista e Harry Potter e as Carruagens de Luz. Sinceramente, eu não consigo ver lógica nenhuma nesses títulos baseado no que a gente tem da história, mas é o que estava registrado na época. Ou melhor ainda, no sexto livro, que conta a história de Voldemort e como tudo aconteceu. Os nomes registrados eram Harry Potter e a Tumba de Hogsmeade, Harry Potter e as Relíquias de Hogwarts, Harry Potter e a Batalha de Hogwarts, Harry Potter e a Revolta dos Sangues Ruins, Harry Potter e a Missão dos Centauros, Harry Potter e o Reino do Leão, Harry Potter e a Sombra da Serpente, Harry Potter e a Vingança da Serpente. Sinceramente, de todos esses, o único que para mim faz sentido é a Batalha de Hogwarts, visto que após a morte de Dumbledore, a escola entra em guerra com os comensais, algo que também foi removido do filme. E por último, esses foram os títulos registrados para o último livro de Harry Potter. Harry Potter e o Príncipe Serpente, Harry Potter e a Maldição do Dementador, Harry Potter e a Torre de Sombras e Harry Potter e a Trama da Cabeça da Morte. Camada 7. Azkaban. Tortura de Hermione estendida.
No final do filme de Relíquias da Morte Parte 1, Bellatrix começa a torturar Hermione. O diretor David Yates disse que ele deixou a câmera filmando por 5 minutos, pois as atrizes elas se empolgaram demais o suficiente para fazer a cena. E muitas pessoas pedem e procuram essa versão estendida até hoje, porém ela nunca foi vista e nem vazada até o momento desse vídeo. Cálice de Fogo seria o primeiro filme dividido em 2 partes. A Warner teve a ideia de separar o Cálice de Fogo em 2 partes, assim como Relíquias da Morte, porque o livro tinha muita informação e muita coisa importante acontecendo. No final, eles acabaram descartando a ideia e só dividiram o último filme. O que em tese faz muito mais sentido, porque se no Cálice de Fogo que eles já queriam dividir a história, imagina como seria na Ordem da Fênix e no Enigma do Príncipe, já que são livros bem maiores que o Cálice de Fogo. Eles teriam que dividir todos os outros filmes e ficaria algo muito bagunçado. Então, eles desistiram da ideia e separaram só o último filme, porque realmente ali não tinha como fugir disso. Harry Potter em casa. Harry Potter at Home foi o nome de uma iniciativa que aconteceu durante a pandemia, quando os professores, por um tempo limitado, estavam lendo os livros de Harry Potter para seus alunos em suas aulas virtuais. Além disso, também teve um audiobook lido por diversas celebridades que fizeram parte do mundo de Harry Potter, só que isso foi encerrado no meio depois que a J.K. Rowling começou a falar suas frases transfóbicas, o que fez com que todos os atores e atrizes desistissem de participar do projeto e o audiobook morreu. Ron e a Dumbledore. Essa é uma teoria que alguns fãs fizeram sobre Ron e Dumbledore serem a mesma pessoa. A teoria pode ser facilmente encontrada na internet e ela é bem interessante com alguns pontos bem convincentes. Porém, a J.K. Rowling ela já leu a teoria e ela rejeitou, falando que tudo é só uma coincidência. Dumbledore é do mal. Ao longo dos livros, Dumbledore foi se revelando uma pessoa bem manipulativa, usando a morte de Lilian para se aproveitar da lealdade de Snape, contando boatos de seu irmão com cabra para que ele fique com a reputação ruim, o fato de que ele queria governar os trouxas com Grindelwald quando jovem, o fato de que ele tinha as 3 relíquias da morte com ele e ter o controle de tudo. Essa é uma teoria que as pessoas criaram e de que, ligando todos esses pontos, as coisas aconteceram porque Dumbledore quis que fosse assim, e não porque realmente eram para ser assim. Dumbledore zumbi. Originalmente, no 6º livro, Enigma do Príncipe, seria revelado que Dumbledore na verdade estava sendo controlado por um Horcrux, o que não só somaria com a teoria falada anteriormente, como também teria várias dicas ao longo dos livros de que Dumbledore não estava consciente e que tudo estava acontecendo para que ele fosse morto. Porém, como no Cálice de Fogo já foi mostrado que o olho tonto Moody era falso, eles não quiseram fazer a mesma trama de novo. Credence é Fawkes. Essa é uma teoria baseada na versão estendida de Animais Fantásticos 2, onde Credence volta das cinzas, e se for somar o fato de que no mesmo filme foi revelado que a Nagini na verdade era uma humana, e depois com o fato de que ele é um Dumbledore, começaram a somar tudo e que acharam que na verdade ele era a Phoenix Fawkes, mas na verdade isso é só uma teoria mesmo. J.K. Rowling mentiu. Existem claramente muitas coisas não planejadas nos livros, como por exemplo as Horcruxes e as Relíquias da Morte, que só foram mencionadas somente no penúltimo e no último livro. Fora o fato de que o último livro tem capítulos que estão escritos muito fora de ordem, como por exemplo o primeiro ataque ao Ministério da Magia. O que dá a entender que a J.K. Rowling fez esse livro às pressas e sem planejar, contrariando todas as falas dela de que ela planejou a franquia inteira desde o início. E é isso aí, esse foi o iceberg de Harry Potter, a parte 1, vai ter a parte 2 e talvez parte 3 também, tem muita coisa de Harry Potter mesmo, tá, pra falar de iceberg, eu encontrei vários já ali, e estranhamente eu não vi nenhum em português, então acho que eu tô sendo o primeiro a criar aqui, né, iceberg em português do Harry Potter. Se inscreve aqui no canal que eu vou postar vídeos de vários icebergs e várias outras coisas, tá, então se inscreve aqui que me ajuda muito, deixa o like que faz o vídeo chegar pra mais pessoas com like, tá. E claro, não esquece, isso aqui é a descrição que tem minhas redes sociais, tá? Tem meu Instagram e tem meu Twitter, você me segue lá, tá? Então muito obrigado por ter visto até o final. Fui!